Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, segunda-feira, 11 de agosto de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 120.100 dólares americanos, com uma alta de 1,2% ao longo das últimas 24 horas. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está com uma alta de 1,5% ao longo desse último dia, com cada unidade em aproximadamente 4.300 dólares americanos. Sem sombra de dúvida, o Ether é um dos grandes vencedores ao longo dessas últimas semanas. Só nessa última semana, para vocês terem uma ideia, o Ether está com uma valorização acumulada de 17%. Se a gente abaixar um pouquinho mais, quem passa a superar o Ether é a Chainlink, 12º maior criptoativo, que está com uma alta acumulada ao longo dos últimos 7 dias, ao longo da última semana, de 29%. Mas, de qualquer forma, a Chainlink ainda está mais de 50% abaixo da all-time high, enquanto o Ether está se aproximando do seu topo histórico. Que nem eu falei, está aí 4.270 dólares aproximadamente, cada unidade do ETH. Nas últimas 24 horas, a gente viu o Ether chegando a atingir 4.350 e a all-time high do ETH foi há 4 anos atrás, em novembro de 21, quando ele bateu 4.890 dólares. Então a gente está aproximadamente 12% do topo histórico do ETH. Não parece algo impossível da gente ver isso sendo renovado ao longo das próximas semanas. Por diferentes motivos, por diferentes fatores, e a gente vai debater sobre eles um pouquinho mais daqui a pouco aqui no Giro Bitcoin. Mas agora indo para o mercado americano e dando uma olhada nos ETFs de criptomoeda Spot, o ETF de Bitcoin Spot primeiro, teve inflow na última sexta-feira. Foi um inflow de 3.419 Bitcoin e quem liderou, naturalmente, foi o ETF da BlackRock. A BlackRock teve uma compra de 3.089 BTC e os outros somados fizeram que o total chegasse em 3.419. Bacana, positivo, porque com isso a gente conseguiu fechar a semana passada no verde, conseguiu fechar a semana passada no positivo. E isso foi o terceiro dia consecutivo de inflow e a gente precisa acompanhar o dia de hoje para saber se essa tendência vai se confirmar. Mas de qualquer forma, a gente já viu que o ambiente macroeconômico está apontando para uma melhora, está apontando para uma estabilidade, está apontando para uma valorização da renda variável. Então isso pode trazer ainda mais capital para o mercado cripto. E a gente viu entrada no ETF de Bitcoin Spot, a gente também viu entrada no ETF de Ether Spot. Na sexta-feira a gente teve uma entrada de 117.950 ETH, o que em dólar americano deu 460 milhões de dólares. Muito forte a entrada, uma entrada tão forte quanto a maior saída que já aconteceu nesses ETFs, que foi justamente na semana passada, no dia 4. Se a gente teve no dia 4 uma saída de 465 milhões de dólares, na última sexta-feira, a gente teve uma entrada de 461. Então é algo bastante simbólico, bastante importante, que a gente vê que o mercado está sim com uma demanda crescente por ETH, seja através dos ETFs, seja através do ETH diretamente. E quando eu digo diretamente é porque o número de empresas que estão fazendo reserva estratégica de ETH está crescendo dia após dia. Para vocês terem uma ideia, já está quase em 15 bilhões de dólares o total de Ether acumulado por empresas, acumulado por instituições para uma reserva estratégica. E está de fato crescendo o número de empresas. A gente tem empresas que antes nunca tinham nem investido em cripto, começando a comprar ETH como um ativo de tesouraria, como um ativo de investimento de longo prazo. Só no dia de hoje, dia 11 de agosto, a gente teve 4 anúncios de aquisição. A FG Nexus comprou 47.300 ETH, a Sharplink Game, empresa de apostas esportivas, comprou 76.900, a Ethereum Name Service comprou 1.200 ETH e a Bitmining Immersion Tech comprou 317 mil. A Bitmining, inclusive, é a maior detentora corporativa de Ether por muito. Nesse instante, ele já tem mais de 1,2 milhão de ETH, o que em dólar americano dá quase 5 bilhões, seguidos pela Sharplink, que tem cerca de 600 mil ETH, o que em dólar americano dá cerca de 2,5. Mas a gente vê, como eu falei, crescendo o número de empresas que estão acumulando ETH e também a gente vê crescendo o número de investidores tradicionais crescendo na compra do ETF de Ether Spot. E além disso, fora essas movimentações conhecidas, a gente consegue ver dados através da blockchain, que a blockchain é pública. E tem uma instituição misteriosa, estão chamando a instituição, comprando quase 1 bilhão em Ether na última semana.
Eles compraram, para você ter uma ideia, 221.166. E nas últimas 24 horas, essa instituição misteriosa, como está sendo chamado pela mídia especializada, comprou 212 milhões de dólares de acordo com dados justamente da plataforma de análise on-chain Look On-Chain. O rastreador de grandes carteiras disse que a entidade está usando 6 carteiras diferentes para armazenar o seu Ether, adquiridos através da Galaxy Digital, Falcon X e da BitGo. A carteira com mais Ether possui 181 milhões de dólares, enquanto a que tem menos possui 128 milhões de dólares. E isso a gente vê crescendo de fato um número de empresas adquirindo e também, pelo visto, um número de grandes investidores. Ninguém sabe se isso aqui é uma empresa, se é um investidor, pessoa física, ninguém sabe. Mas isso, é claro, que faz com que o otimismo ao redor do Ether, ao redor do ETH, só cresça. Que nem eu falei, parece ser uma questão de tempo para a gente ver o Ether renovando a sua alta máxima histórica. E esse movimento que a gente tem visto de empresas comprando cada vez mais Ether, sem sombra de dúvida, é muito graças também à estratégia da Strategy de adquirir Bitcoin. Inclusive, hoje faz aniversário. Há 5 anos atrás, 11 de agosto de 2020, foi a data de anúncio da primeira compra de Bitcoin por parte da Strategy. E isso está fazendo com que todo o mercado cripto mude. Isso mudou, foi um game changer em todo o mercado cripto, na história do mercado cripto. De novo, faz só 5 anos e no dia de hoje a Strategy anunciou uma nova compra de Bitcoin. Uma compra pequena, se a gente comparar com a compra média deles, eles compraram só 155 Bitcoin, com um ticket médio de 116 mil, que dá cerca de 18 milhões de dólares. Mas isso para mim foi uma compra simbólica, foi uma compra para comemorar esse aniversário de 5 anos. Eles atualmente possuem 628.946 BTC. E isso é o equivalente a 3% de todo o Bitcoin que vai existir para sempre. Irão existir no máximo 21 milhões de unidades de Bitcoin e a Strategy sozinha já tem 628.946, sendo o maior detentor corporativo de Bitcoin. E se a gente olhar, por exemplo, o top 100 de empresas listadas em bolsas de valor ao redor do mundo que possuem Bitcoin, a gente já tem quase que a marca de 1 milhão de Bitcoin. Se a gente pegar também o que os ETFs possuem, que já é quase 1.300.000, a gente vai ver que se somar um com o outro, já está passando de 10% do total de Bitcoin que vai existir preso ou em corporações ou em ETFs. Isso é muito simbólico, é muito significativo. Isso, sem sombra de dúvida, ajuda muito a valorização do Bitcoin, assim como essa demanda pelo ETF de ETH, assim como essas empresas de tesouraria de ETH estão ajudando também no crescimento do preço do Ether. E isso tudo começou graças à Strategy há 5 anos atrás, quando comprou o primeiro Bitcoin e fez esse anúncio público. Uma empresa listada em bolsa adquirindo Bitcoin. E isso está se espalhando pelo globo, inclusive aqui no Brasil. A primeira empresa de tesouraria de Bitcoin, que eles chamam de Bitcoin Treasury Company, que é a Melius, aquela empresa de cashback, registrou inclusive um lucro líquido de 7,6 milhões de reais no segundo trimestre de 25, revertendo um prejuízo que foi de cerca de 61 milhões em relação ao mesmo período de 24. E só esse lucro em Bitcoin, um lucro ainda não realizado, rendeu 30 milhões de reais para a Melius. Então, a gente já consegue ver sinais claros de que essa estratégia da Melius de seguir os passos da Strategy, de ser Strategy brasileira, tem dado muito certo. E muito provavelmente a gente vai ver também esse exemplo se alastrando aqui no mercado brasileiro. Hoje no Brasil, a gente só tem a Melius como uma empresa listada em bolsa adquirindo cripto, adquirindo Bitcoin, mas muito provavelmente a gente vai ver outras empresas listadas em bolsa no Brasil adquirindo Bitcoin e também adquirindo outras criptomoedas, em um movimento semelhante ao que a gente está vendo no mundo. Vale ressaltar que a Melius, nesse momento, está na posição 46, é a 46ª maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo, com aproximadamente 596 Bitcoin, e é o maior detentor corporativo da América Latina, superando inclusive o Mercado Livre, que tem aproximadamente 570. Muito simbólico, essa liderança está nas mãos do Brasil. E falando em Brasil, o governador do Rio Grande do Sul decretou que Rolante, a cidade no interior gaúcho, é a capital estadual do Bitcoin. Vale ressaltar que lá em Rolante a gente tem a comunidade Bitcoin é Aqui, que transformou realmente Rolante, essa cidade, em um polo cripto. Para vocês terem uma ideia, são 194 pontos de aceitação, fora um evento também que eles possuem, que é o Bitcoin Spring Festival. E bastante interessante, são números super impressionantes.
E até com esse projeto de lei, né, que foi sancionado pelo governador do Rio Grande do Sul, tem um dado muito bacana. Ó, abre aspas. Esses números são impressionantes e superam grandes centros urbanos como Porto Alegre, que possui 104 pontos de aceitação, e São Paulo, com apenas 42, de acordo com btcmap.org, o mapa oficial de aceitação do Bitcoin. Fecha aspas. Então, Rolante, sem sombra de dúvida, é um case de sucesso em território brasileiro e que a gente vê essa iniciativa se espalhando ao redor do Brasil. A gente já teve também, a gente tem algumas outras iniciativas menores, como por exemplo em Jericoacoara, o polo turístico de Jericoacoara, onde eu mesmo já fui para gastar em Bitcoin. Eu paguei quase que absolutamente tudo utilizando cripto diretamente, sem nenhum tipo de cartão, né, para você fazer esse intermédio. E isso é algo muito simbólico. É muito bacana ver como essa iniciativa de Rolante surgiu depois de outras iniciativas e se tornou a maior iniciativa do Brasil. E falando em aceitação, para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a Blue Origin, que é a empresa de foguetes do Jeff Bezos, do criador da Amazon, agora está aceitando pagamentos em Bitcoin. Então, se você é um milionário em Bitcoin e quer fazer a sua viagem para o espaço, agora você consegue pagar por ela em Bitcoin na Blue Origin. Bastante bacana, não que muita gente vai utilizar, mas é legal a gente ver a adoção de Bitcoin se espalhando em diferentes tipos de serviço. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Chegou até aqui agora. Curte o episódio, compartilha, se inscreve no canal, passa a seguir o podcast, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu!